Vai iniciar a gravação, manda bala. Ok. Então, vamos lá, boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa terceira aula, né, aprofundando aí os nossos conhecimentos de cinemática. Na aula de hoje, a gente pretende falar um pouquinho de aceleração, vamos falar um pouquinho o que é o movimento uniforme. O Enem, a FUVEST, esses vestibulares públicos, eles dialogam muito com gráficos, né? Quem já prestou aí um Enem já viu que cai muito gráfico, né? E esses gráficos têm uma propriedade importante que a gente consegue trabalhar bastante os dados desse gráfico através das áreas básicas, que a gente vai colocar para recordar também, tá bom? E aí vamos ver os tipos de movimento uniforme e, se der tempo, vamos ver a equação horária do movimento uniforme, tá bem? Então, vamos aqui falar da aceleração, tá? O que é uma aceleração média, pessoal? O que seria uma aceleração? Então, a gente já tem ideia, é o seguinte, você pisar no acelerador, a velocidade aumenta, não é isso? Então, a aceleração é uma grandeza física que ela é definida pela razão da variação de velocidade. Veja, nós estamos falando de velocidade variando, tá? O delta, que indica a variação, V a velocidade, pelo intervalo de tempo. Então, o que nós vamos ter assim? Ó? A aceleração média, ou a gente vai chamar apenas de aceleração, vai ser a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Também essa razão vai dar para a gente a aceleração. Então, presta atenção. Nós podemos dizer o seguinte: toda vez que houver variação de velocidade, então existe a aceleração. Tá bem? Então, vamos lá. Ó, ΔV, variação de velocidade, e a velocidade a gente já viu que a gente mede em metros por segundos, né? Aqui eu tenho o intervalo de tempo, o tempo a gente mede em segundos, tá bem? Então, a gente vai ter o seguinte: a unidade da aceleração no sistema internacional é dada da seguinte forma, ó, a aceleração média entre colchetes, significa que nós estamos analisando só a unidade, tá bem? Então, vai ser a unidade da variação de velocidade dividido pela variação de tempo, a unidade. A variação de velocidade é metros por segundo, tempo em segundos. Metros por segundo dividido por segundo, a gente pode representar assim, ó, metros dividido segundo vezes segundos. Ora, mas segundo vezes segundos é o quê? Segundo ao quadrado, tá bem? Então, assim, é só para chegar até essa demonstração aqui. Toda aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Toda velocidade é medida em metros por segundo. Todo o tempo é medido em segundo. E todo espaço medido em metros quando a gente fala do sistema internacional. Ok? Então, vamos ver aqui. Ó. Exemplo. A aceleração ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o significado físico disso? Significa o seguinte, que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Então, vamos imaginar aqui que, nesse exemplo, um corpo está em queda livre, né? Isso aqui coincide com a aceleração da gravidade, né? Se ele demorou 30 segundos para cair, 3 segundos para cair, a velocidade desse corpo ela vai aumentando de 10 metros por segundo em cada segundo. Então, se demorou 3 segundos para cair, a velocidade ela é de 30 metros por segundo ao quadrado, tá bem? 30 metros por segundo, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, lembrando aqui das grandezas. O que é uma grandeza física e uma grandeza escalar? Grandeza física escalar é aquela que pode ser determinada apenas com o número e a sua respectiva unidade, tá bem? Isso a gente chama de módulo ou intensidade. E a sua unidade de medida. Por exemplo, tempo. Você fala 40 segundos, já ficou claro na tua cabeça que você está falando de tempo. Você fala 10 quilos, unidade de massa, 20 graus Celsius, unidade de temperatura, tá bem? Quando a grandeza física ela fica assim, bem determinada, quando você conhece apenas o número e a unidade, então está resolvido. Essa é a grandeza escalar. A outra grandeza física, que a gente chama de grandeza física vetorial, é aquela que só fica determinada pelo valor numérico, né? O módulo ou intensidade,
ela precisa também da sua direção e sentido. É o caso, por exemplo, da velocidade. O vento está soprando, por exemplo, de norte a sul, com tal intensidade, por exemplo, 120 quilômetros por hora, tá bem? E assim por diante, tá? Um outro exemplo da grandeza física vetorial é a aceleração. Então, se o corpo está sofrendo uma aceleração, a gente tem que dizer como que está atuando essa aceleração. Então, precisa dizer qual é a direção e qual é o sentido, tá bem? Assim também é com a força, etc. Tá? Depois, ao longo do curso, a gente vai vendo essas questões. Um exemplo do Enem. Olha, Professor, oi, querido. você pode voltar? Eu não entendi. Vamos lá. A parte do. Você disse grande. Qual a diferença das duas? A grandeza, assim, ó, grandeza escalar é aquela que fica determinada apenas com o número e a unidade. Exemplo, 10 horas. Então, não preciso dizer mais nada, tá bem? Eu não preciso dizer que é 10 horas para cima ou para baixo, nada disso. 10 horas, eu já tenho uma noção completa do que a informação está me passando, né? Por exemplo, 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, eu também tenho a noção exata do que a grandeza está me informando, tá? Agora, quando você precisa de uma grandeza vetorial, então você fala o seguinte: a aceleração da gravidade, né? Ela atrai os corpos para o centro da Terra. Quando você diz isso, a gente sabe que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e ela puxa os corpos para o centro da Terra. Então, tem uma direção e um sentido que ela atua. Tudo bem? Vê se ficou claro. Ah, Mais um exemplo? Peraí, precisa ter um valor numérico. Isso, valor numérico a gente chama de módulo ou intensidade, tá bem? Por exemplo, assim, ó, uma aceleração, ela tem 10 metros por segundo ao quadrado. 10, o número 10 é o módulo ou intensidade, né? Metros por segundo ao quadrado, no caso, é a unidade. Agora, em que direção ela atua? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, entendeu? Então, aí a gente vai ter que achar qual é a direção e qual é o sentido. É o sentido daquilo que a gente fala, para cima, para baixo, direita, esquerda, assim por diante, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você tem um trem que ele vai de uma estação A para uma estação B, tá? E ele tem uma velocidade. Então, essa velocidade desse trem, ela é, por exemplo, de 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora caracteriza a intensidade, que é o valor numérico, e quilômetros por hora a unidade. E ele vai da estação A para a estação B. Então, entre a estação A e a estação B, tem um trilho, que daria a direção. E o sentido é quando você fala, vai de A para B. Vê se melhorou. Acho que deu para entender. Beleza? Tá. Mais um ou tá bom? Acho que tá bom. Tá. Então, vamos aqui para adiante. Ó, um exercício do Enem. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, vamos colocar o gráfico. Esse é o gráfico, pessoal. Veja que faz essa curva, tá bem? Aqui, ó, no eixo X, eu tenho aqui o tempo em segundo, tá bem? E no eixo Y, ó, tem as velocidades em metros por segundo, tá bem? Então, se você pegando aqui, ó, a velocidade está variando. Aqui ela ficou praticamente constante, ó, depois começa a diminuir. Ou seja, aqui ele usou o arranque para correr, aí manteve mais ou menos constante, porque não mudou aqui, aí começou a reduzir a velocidade, bateu o cansaço, tá bem? E essa corrida ele desenvolveu aqui em 15 segundos, né? Porque aqui, ó, depois do 14, entre 14 e 16 tem o meio, que é 15, tá bem? Então, esse foi o gráfico da corrida do atleta. Vamos ver o que o examinador do Enem quer. Ó, em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Tá bem? Entre 0 e 1 segundo. B, entre 1 e 5 segundos. C, entre 5 e 8 segundos. D, entre 8 e 11. E, finalmente, aqui entre 9 e 15. Bom, a maior aceleração, pessoal, é aquela que se tem a maior variação de velocidade no menor tempo, né? Então, vamos ver a resolução. Ó,
como a aceleração é a razão entre variação de velocidade, o ΔV, pela variação de tempo, né, ΔT, então a gente vai dizer o seguinte: quanto maior for a variação de velocidade, ΔV, e menor a variação de tempo, ΔT, maior será a aceleração. Ou, quanto mais inclinada, né, a reta, que representa a velocidade, maior será a aceleração. Então, vamos ver aqui, pessoal, entre 0 e 1 segundo. Ó. Entre 0 e 1, não tem um aqui, ó, porque mais aqui tem entre 0 e 2, o meio é 1. Então, ó, veja, ele apresentou uma grande variação de velocidade num tempo pequeno. Então, essa alternativa ela é uma grande candidata, tá bem? Entre 1 e 5, ó, o 5 está aqui. Entre 1 e 5, você teve uma variação, aqui começou a ficar diminuindo, foi papá, e aí o que acontece? Não representa maior variação. C, ele coloca para a gente entre 5 e 8. Entre 5, que está aqui, e 8 segundos, ó, pessoal, não houve variação de velocidade praticamente, tá bem? Então, praticamente, a gente pode dizer que nesse trecho, o movimento foi uniforme, ele manteve a velocidade constante. A partir do 8 segundos, que está aqui, ó, veja que a velocidade começa a diminuir, tá bem? Aí ele fala assim, ó, entre 8 e 11 segundos, entre 8, que está aqui, e 11, você começa a ter uma velocidade que vai diminuindo, tá bem? Entre 9 e 15, ó, o 9 está aqui e o 15 está aqui, a velocidade também vai diminuindo. Ou seja, de todos esses trechos que ele apresenta como alternativa, o que representa a maior variação de velocidade é no trecho de 0 a 1, tá bem? Então, é esse trecho aqui que a gente vai representar como alternativa correta. Tranquilo? Seria possível fazer cálculos com nesse exercício ou não? Não, isso é só interpretação do gráfico. A gente não precisa fazer gráfico, não precisa fazer cálculo, tá? Então, mas agora, se você quiser pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, a velocidade chegou a 6 metros por segundo. Em 1 segundo, a aceleração seria 6 metros por segundo ao quadrado, tá bem? Se você quiser pegar aqui entre 1 e 5, ó, 1 está aqui, tá? 6. O 5 está onde? Aqui, ó. Dá para dividir também, que seria praticamente 11, tá? Seria, se você quiser fazer o cálculo, né? Mas a ideia aqui é usar o princípio. Quanto à interpretação do gráfico aqui é importante, porque você ganha tempo, tá? Então, a região aonde ela é mais inclinada é essa região de 0 a 1 aqui, ó. Tá? Por isso que a aceleração aqui é maior. Tudo bem? Para frente? Acho que sim. Então, vamos lá. Mais um do Enem. Opa. Enem. Ao soltar o martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingem juntos a superfície da Terra, da Lua. Né? Então, observa aqui, pessoal, ó, soltou o martelo e a pena, tá bem? E os dois atingem a superfície juntos, ok? O cientista italiano Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morreu em 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, ou seja, se você vai tirando a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície, tá bem? Então, aí tem o nome do texto, etc, tá? Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo de 1,32 gramas, é 1,32 kg. E um martelo e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. Então, vamos ver aqui. Inércia, impulso, trabalho, aceleração e energias potenciais. O que eles têm iguais? Então, vamos lá. Ó, os dois corpos, martelo e pena, são soltos da mesma altura, portanto, velocidades iniciais igual a zero, porque eles estão parados, está seguro lá. Só a hora que você solta que ele começa a cair.
e chegam juntos no solo, no chão. Portanto, as velocidades finais também são iguais. Isso significa que eles percorrem espaços iguais em tempos iguais. Isto é, o martelo e a pena apresentam a mesma aceleração. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa letra D, acelerações idênticas. Tudo bem? Gente, isso aqui foi um exercício do Enem, é puramente conceito. Tá? Então, todos os corpos são acelerados, né, na superfície de um planeta a uma determinada distância em relação a ele, com a mesma aceleração daquele planeta. Tá bem? Só para você ter uma ideia, a aceleração do planeta Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua é 1/6 disso, um pouquinho mais de 3, tá bem? 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, esse aí foi um exercício do Enem também. Certinho? Podemos ir? Vamos ver mais um aqui, ó. Movimento uniforme. O que nós vamos entender por movimento uniforme? Pessoal, movimento uniforme, a definição dele é o seguinte: um móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá bem? Logo, a velocidade permanece constante. Então, gente, ó, no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Vamos ver a consequência disso. Eu tenho que analisar a velocidade, mas tenho que analisar também a aceleração. Como que é a aceleração no movimento uniforme, tá bem? Então, vamos pegar aqui mais um pouquinho. Ó. No movimento uniforme, não há aceleração. Então, não tem aceleração no movimento uniforme. Por quê, pessoal? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então, o que a gente vai ter? A variação de velocidade é nula. Como a aceleração é variação de velocidade pelo intervalo de tempo, lá no movimento uniforme, a nossa aceleração é nula. Ok? Não tem aceleração. No movimento retilíneo uniforme. Quando aparece esse R aqui, pessoal, ele está dizendo da trajetória. Veja, aqui é só MU, está dizendo movimento uniforme. Veja aqui, ó. Quando aparece aqui, ó, movimento retilíneo e uniforme. Então, está entrando aqui, ó, a nossa trajetória, tá bem? O móvel está com velocidade constante, contudo, a trajetória percorrida pelo corpo é uma linha reta, tá bem? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Vamos imaginar que você tem aqui uma estrada, linha reta, aqui está a orientação positiva dela, e esse carro está a 60 km por hora. O que significa isso? Então, aqui, ó, no tempo inicial, vamos imaginar que a gente começou a trabalhar os movimentos, a medir os movimentos desse móvel, num tempo inicial de 1 hora, tá bem? Quando foi para o segundo, né, o tempo T0, depois foi para o tempo 1. Na tempo 1 saiu aqui de 1 hora para 2 horas. Se a velocidade aqui é sempre constante, quanto ele andou daqui até aqui? Nós vamos ver. Num outro momento, do tempo 1 ao tempo 2, saiu de 2 horas para 3 horas. E a velocidade continua 60 km por hora. Então a pergunta é: qual é a distância que tem? Quanto ele percorreu entre 1 e 2 horas? Quanto ele percorreu entre 2 e 3 horas? Essa resposta a gente já tem, né? 60 quilômetros. Perfeito. Olha lá, 60 quilômetros. Se você tivesse dentro do carro, tá bem? Você ia enxergar o velocímetro marcando sempre 60 km por hora. Tá bem? Então, nesse caso, você está no movimento uniforme. Vamos ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês. Peraí, professor. Qual a Oi. diferença do movimento retilíneo para o uniforme? O movimento uniforme, ele apresenta velocidade constante, é tudo igual. Quando você fala retilíneo, quer dizer que a trajetória é uma reta. Tá bem? Tá. Beleza? Essa é a única diferença. Mas o movimento retilíneo uniforme é um tipo especial de movimento uniforme. Tá bem? Por exemplo, você pode ter movimento circular uniforme, onde a trajetória é um círculo. Tá? Mas vamos ficar por enquanto aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar esse aqui. Ó, vou colocar aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho todos eles em movimento uniforme. Veja, as velocidades são sempre
constantes. Perfeito? Vamos ver um outro para ilustrar aqui. Vamos ver se a gente tem aqui. Ó. Aqui também, ó. Veja que aqui tem um radar, né? Ninguém quer tomar multa. Então, os carros passam tudo com velocidade constante, ó. Então, você percebe que o movimento, a velocidade é muito clara, entendeu? Eles têm deslocamentos iguais em espaço de tempos iguais. Ok? Para finalizar, mais um, para a gente ter ideia. Ó, isso aqui no nosso dia a dia, pessoal. Ó, a gente se desloca praticamente com velocidade constante, tá bem? Veja, as pessoas se deslocando aí praticamente com as mesmas velocidades, mantém constante. Beleza? Então, aqui a gente apresentou para vocês, no dia a dia, como que seria, tá bem? Aí, a gente falou dos gráficos. Pessoal, esses gráficos são muito importantes nas provas do Enem, FUVEST, enfim, né, Unicamp, tá? Então, vamos ver aqui. O gráfico da velocidade em função do tempo, nesse movimento aqui, ó, movimento uniforme, como que seria, tá? Ó, no movimento uniforme, a velocidade v do móvel é constante, né, com a medida que o tempo passa. Assim, o gráfico da velocidade pode ser representado da forma que segue aqui, ó, tá? Primeiro, vamos pegar aqui a velocidade constante, ela é positiva. Você lembra, quando a velocidade é positiva? Quando o móvel está caminhando a favor da trajetória. Por exemplo, você está numa estrada, e aí você está lá, você olha assim para a estrada, e tem lá o marco lá, você está no marco 50, aí você foi para o marco 52, aí você foi para o marco 54, ou seja, você está caminhando a favor da trajetória. Quando você está voltando, você olha lá, está no quilômetro 52, depois vai para o 50, depois vai para o 48, aí vem na ordem decrescente, é sinal que você está voltando, tá bem? Então, toda vez que a velocidade for positiva, você caminha a favor da trajetória, tá bem? Então, vamos representar aqui, ó. Aqui, tá bem? Aqui eu tenho o gráfico, ó, o eixo X, que é o tempo, e o eixo Y, que vai ser as velocidades. Vou imaginar aquele carro nosso lá, 60 km por hora. Então, se fosse 60 km por hora, a reta seria uma reta paralela ao eixo dos tempos. Significa que a velocidade não mudou, tá bem? E se ele estivesse caminhando, voltando contra a trajetória? Ó, aí o gráfico estaria aqui embaixo, ó, que a velocidade é negativa. Tá bem? Então, para ir, se foi a favor da trajetória com velocidade positiva. O velocímetro do carro não marca a velocidade negativa, mas está dizendo que você está voltando. Então, você está decrescendo na sua trajetória. Lembra daquilo que eu falei? Marco 54, marco 52, marco 50, 48. Velocidade negativa a gente representa abaixo do eixo dos tempos. Tá aqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta Peraí, paralela ao professor. eixo dos tempos. Oi, Eu não entendi. Pode ser negativo também? a velocidade pode ser negativa, tá? Mas é que você colocou aqui como negativo. Eu fiquei meio em dúvida. Como é que. Daria um exemplo, por favor? Dou um exemplo. Vamos imaginar, você mora aqui em São Paulo. Oi? Você mora em que região? Santo André. Santo André. Então, vamos imaginar que você vai pegar, você vai daqui para a Baixada Santista, tá bem? Então, o marco inicial da Via Anchieta é lá na Praça da Sé. Lá é o quilômetro zero, tá bem? Quando você entra aqui no Sacomã, você já está praticamente na altura do quilômetro 8, mais ou menos, tá bem? E aí você vai para Santos. Então, você vai caminhando de São Paulo para Santos, tá bem? A velocidade é positiva. Se você olhar, você vai para o quilômetro 8, depois 10, depois 18, depois 20, a quilômetro 23 já está aqui na altura da Volkswagen, e assim por diante. Então, essa velocidade é positiva, tá? Agora, quando você vem de Santos para São Paulo, quando você vem de Santos para São Paulo,
Aí, o velocímetro do seu carro não vai marcar velocidade negativa, ele vai continuar marcando aquela velocidade lá, 60 km por hora, por exemplo. Só que você está regredindo, você está lá no quilômetro 40, depois no 38, depois no 20, assim por diante. Então, como que a gente vai representar a ida e a volta? A ida a gente representa com esse gráfico, ó, velocidade positiva, e a volta com esse gráfico, velocidade negativa. Beleza? Vê se ajudou. Eu entendi o exemplo, porém a velocidade seria com valor negativo? Isso. Então, aqui a gente está assim, ó, 60 km por hora. Aqui, a gente vai dizer, está voltando, então a gente vai dizer menos 60 km por hora. Tá? Mas daí o V não seria menor que zero? Sim, ele é menor que zero. Está menos 60 km por hora. É que, Então, esse é um valor dele para dizer que esse menos ele tem significado físico. Está dizendo que ele está retornando. é que Entendeu? aqui tá maior que zero. Isso é positivo. Não, aqui é menor que zero. Aqui tá errado. Aqui, ó. Eu entendi o que você falou. Tá bem? Você lembra do recorte e cola? É que eu Oi? fiz aqui, ó. Você lembra do recorte e cola? É que eu fiz Não. aqui, mas aqui é negativo, ó, tá? Vai ser Então seria velocidade constante negativa? isso, e negativa, velocidade menor que zero. Eu entendi o que você falou e você tem razão, tá bem? Chegamos no conjunto aí? Chegou. Beleza. Eu vou arrumar depois aí na hora de passar para vocês aí, tá bom? Na hora de estudar, tá? Então, vamos lá. Propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Então, vamos lá. Ó, a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Deslocamento nosso ΔS, tá bem? Então, vamos pegar aqui, ó, os eixos. Aqui eu tenho, ó, o eixo X para nós é o tempo e o eixo Y para nós vai ser a velocidade, tá bem? Como é movimento uniforme, a velocidade ela é constante, ó. Vamos representar aqui, tá? E aqui, ó, vamos baixar aqui a extremidade, você vai ter um tempo-tempo. Perfeito? Ó, essa velocidade é positiva, está caminhando a favor da trajetória, tá bem? E aqui tem uma área, ó. Quando você pega esse tempo e multiplica pela velocidade, você tem o ΔS, que ela coincide com a área do nosso retângulo aqui, ó. Então, vamos lá. Esta área que aparece aqui, ela vai ser, ó, como velocidade é ΔS dividido por ΔT, então, quando você pega esse ΔT e passa do outro lado, você vai ter o ΔS, que é o deslocamento. Então, o deslocamento vai ser velocidade vezes o tempo. A área do gráfico, ela é base vezes altura. Aqui está a base, vamos colocar aqui, ó, tá? Base vezes altura. Onde? A base é o intervalo Professor, de tempo. Oi. você tá vendo o chat? Não estou vendo. Uma pessoa perguntou que não entendeu a velocidade negativa. Camille Duarte. Então, vamos voltar lá. Aqui? É aqui que... Isso. Ó, aqui tem um erro que eu preciso arrumar, tá bom? Eu vou arrumar aqui. Aqui a velocidade é constante e negativa. Aqui é V menor que zero. Então, eu vou dar o exemplo de novo, tá? Você vai aqui de São Paulo para a Baixada Santista, tá bem? Ou de São Paulo para uma cidade do interior, qualquer. Tá? Vamos pegar uma cidade que nem Campinas, tá bem? Quando você está na Castelo Branco, que está lá, quilômetro 200 da Castelo Branco, esse 200 é em relação lá à Praça da Sé. O marco zero das estradas do estado de São Paulo é na Praça da Sé. Então, você está saindo de São Paulo e indo em direção ao interior. Então, quando você olha na estrada, você tem lá marco 80, marco 90, marco 100. Então, você está crescendo, né? É como se fosse uma reta, toda ela cheia de números. Então, você vai na posição, você vai crescendo nessas ordens dos números, entendeu? Então, essa velocidade é positiva. Então, significa que você está indo a favor da trajetória. Agora, vamos imaginar que você vai voltar de Campinas para São Paulo. Tá bem? Se você vai voltar de Campinas para São Paulo,
Aí, o que vai acontecer? Se você olha nos marcos, lá na pontuação das estradas, né, na quilometragem que está cada marco, tem lá, por exemplo, você estava no 80, depois você está no 60, depois você está no 40. Então, está diminuindo, ou seja, você está aproximando da sua origem, de onde você partiu. Então, você está voltando. Para representar que a gente volta, a gente representa com sinal negativo, tá bem? Caminha contra o sentido da trajetória. É esse sinal menos aqui. Então, ele tem significado físico. Aqui, ó, está dizendo estou voltando. Aqui, ó, como mais eu não preciso pôr sinal mais, está dizendo que eu estou caminhando a favor. Então, é isso que a gente tira do gráfico da velocidade em função do tempo, que é uma reta paralela ao eixo dos tempos, tá bem? Se está acima do eixo dos tempos, a velocidade é positiva. Se estiver abaixo, a velocidade é negativa, tá bem? Então, aqui eu estou indo para a favor da trajetória e aqui estou caminhando contra a trajetória. Nós vamos ter exercício que a gente vai estar falando disso, tá bem? Isso daqui é o gráfico da velocidade em função do tempo? Isso aqui é a velocidade pelo tempo. Aqui também, velocidade pelo tempo. Tá? Beleza? Ô, professor, outra pessoa Oi, tinha querido. perguntado aqui no chat sobre. O Pedro perguntou, né? A demarcação de km da Via Anchieta seria uma marcação de vetor? Não, esse aqui é pontual. Por exemplo, assim, você está no quilômetro, vamos pegar a Volkswagen, quilômetro 23, entendeu? Então, na Via Anchieta, essa não é vetor ainda, isso é só uma marcação. A Volkswagen está localizada no quilômetro 23 da Via Anchieta, tá bem? Então, vamos imaginar que você entrou na Via Anchieta no quilômetro 8. Esse 8 é em relação à Praça da Sé. Então, cada ponto, pontualmente, você vai demarcando a Via Anchieta, tá bem? Então, ainda não vou falar de vetor ainda, tá? Eu só vou falar da pontuação. Então, o quilômetro 30 é ponto, tá? Então, eu vou chegar lá. Então, se eu sair do 10 e cheguei no 30, eu fui a favor. Agora, se eu sair da Volkswagen, estou voltando para a Praça da Sé, ou estou voltando na Anchieta, aí eu estou regredindo na trajetória, estou caminhando contra. Então, aí eu tenho velocidade negativa. Eu represento pelo sinal menos. Então, o sinal menos, ele tem significado físico, tá bem? Está dizendo, ó, você está voltando na trajetória. Beleza? Tirei a dúvida, eu coloquei mais. No caso, vamos supor assim, se tem um exercício que a gente tá voltando, ele teria que colocar sinal negativo? Isso, é isso aí, é isso aí. Tá. É isso aí, porque quando você coloca o sinal negativo, você já está dizendo que você está voltando. Tá? Se não colocar o sinal negativo, significa que está positivo, então você está caminhando a favor. Então, quando você quer dizer a velocidade do meu carro é menos 60 km por hora, você está dizendo, estou voltando com a velocidade de 60 km por hora. Beleza? Beleza. Tá, vamos lá, mais um pouquinho. Então, vamos falar aqui da propriedade desse gráfico, tá? Ó, vou voltar nele aqui. É o mesmo gráfico, velocidade e o tempo. A gente já viu que é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou caminhando a favor da trajetória, mas eu poderia ter representado aqui embaixo? Sim. Aí eu vou dizer que eu estou voltando, tá? Então, vamos lá. Ó, essa é a área que eu preciso calcular. Então, a gente tem o seguinte, ó, como o nosso ΔS, com a velocidade é ΔS sobre ΔT, então o nosso ΔS vai ser velocidade vezes o tempo, tá? A área do gráfico é base vezes altura, tudo bem? Onde a base é o ΔT e a altura o ΔV. Vamos mostrar isso aqui, ó. Ó, aqui tem a chavinha, ó. Aqui é o ΔT, que corresponde à base. Agora, vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, é o nosso V. Quando você pega a base, que é o ΔT, vezes a altura, que é o V, olha lá, vamos ver o que que dá. Ó, numericamente, ΔS. Tá bem? Quando a gente coloca assim, igual com N em cima, está dizendo numericamente igual. Então, quando eu calculo essa área, o número que eu tenho aqui corresponde ao espaço percorrido. Tudo bem?
Então, essa área, essa propriedade é muito importante, ela cai bastante, pessoal, tá? Por isso que a gente vai precisar aqui, ó, recordar de algumas áreas importantes. Até coloquei aqui, ó, áreas importantes, tá bem? Então, aqui, como é que eu calculo a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado, tá? Como que eu calculo a área de um triângulo? É essa base, ó, que a gente chamou de B maior, e essa linha azul é a altura. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá bem? Se você olhar aqui, pessoal, é metade, ó, base vezes altura dividido por 2. Aqui você tem um retângulo. Aqui você tem a altura do retângulo, aqui você tem a base. Eu posso desenhar aqui ou posso colocar aqui a base, tá bem? Ó, Professor, oi, querido. a fórmula. Volta no penúltimo, por favor. Ó, aqui o exercício, você está falando? Não, no outro. A fórmula de espaço é isso mesmo, V vezes o tempo. Obrigado. Isso aí. Beleza? Beleza. Então vamos voltar aqui, ó. A área do quadrado, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Aqui está a área do retângulo. Ó, pessoal, se você olhar aqui, ó, se você pegar essa metade aqui, ó, é da área, isso aqui é um triângulo, ó. Se você pegar a metade aqui, ó, triângulo, base vezes altura dividido por 2, dá isso aqui, tá bem? Então, essas áreas, elas são importantes. Mais uma área que é importante também, do trapézio. Trapézio é essa figurinha aqui, ó. Pode ser essa ou pode ser essa, tá? Ele tem uma base maior, ele tem uma base menor e tem essa altura, tá? Aqui também, ó, tem uma base maior, uma base menor e essa altura. Como é que eu calculo essa área? Essa área você vai calcular base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Você fala, mas Jota, isso é muito complicado, como é que eu vou decorar isso? Tá, vamos lá. Você pode aqui também pegar, aqui, ó, tem um triângulo aqui, se você puxar uma linha, tem outro triângulo aqui, ó. Você pode achar a área desses dois triângulos, depois sobrou aqui um retângulo, você soma com a área do retângulo. Pode fazer assim também. Aqui também, pessoal, ó, como normalmente o examinador te dá essa medida e te dá essa medida, se você pegar uma linha daqui até aqui, ó, você vai ter um triângulo e um retângulo, por exemplo, um quadrado. Calcula as duas áreas, sem problema nenhum, tá bom? Mas a área do trapézio é essa formulinha aqui, tá? E, finalmente, a área do círculo, que você precisa saber, né? Todo círculo tem um raio, tá? E a área dele é πr quadrado, tá bem? Onde π é aproximadamente 3,14. Tá? Essas áreas você precisa saber, tá bom? Então, essas Peraí, áreas... professor. Oi? A mesma fórmula é aplicada nesses dois trapézios? Perfeito. Tanto para um como para o outro, né? Mas o H do. Esse H é aplicado aonde? Não, Esse pera. H é a distância entre as duas bases, Mas, tanto o, um como no outro. mas dá no mesmo resultado? Dá mesmo resultado, tá? Se cair essa figurinha para você... Normalmente, a gente trabalha mais com essa daqui, ó. Essa é a mais comum, essa daqui, tá? Aí você vai pegar essa base, mais essa daqui, dividir por 2 e multiplica pela altura. Aqui também. Você vai pegar essa base, mais essa outra aqui, e dividir por 2 e vezes essa altura aqui, ó, que é a distância entre as duas bases. Beleza? Essa aqui é a forma geométrica e como se calcula a área desse trapézio. Tá bem? Só deixa eu pegar a fórmula aqui. Claro, cara. Pode pegar. Daí. Tá bom, foi. Beleza? Tranquilo? E aqui nós vamos ver o gráfico da aceleração em função do tempo no movimento uniforme, tá? Aí eu fecho com isso aqui, a aula de hoje, tá? Ó, considerando um móvel com movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Movimento retilíneo uniforme é um movimento com velocidade constante, a trajetória é uma reta, tá bem?
Então, vamos lá. Portanto, o movimento movimenta-se com velocidade constante e apresenta variação de velocidade nula. ΔV é nulo. Tá? Então, ó, como a aceleração é dada como sendo variação de velocidade pelo tempo e ΔV é nulo, logo a aceleração vai ser nula, né? É 0 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Então, daqui a gente vai ter o seguinte: o gráfico, ó, quando você pega no eixo dos tempos, aqui, ó, e a aceleração, a gente vai ter que a aceleração é nula. Ó, ela não tem aceleração. Tá bem? Então, com isso, então, eu acho que minha aula por aqui, vou ficar por aqui e a Professor, gente retoma, tá bom? quando você diz velocidade nula, você diz aceleração? Não, eu estou dizendo que não tem variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, veja que esse gráfico agora, o nome dele é aceleração e tempo. O outro que a gente viu ali atrás, vou voltar aqui, ó, rapidinho. Ó, esse aqui é a velocidade e tempo, tá? A velocidade, eu desloco aqui, a linha vermelha pode ser para cima ou para baixo. Se o meu móvel estivesse parado, aí não tem velocidade, seria aqui em cima, tá? Agora, vou voltar lá na aceleração. Ó, passar aqui rapidinho. Ó, aqui, ó, aqui, ó, esse gráfico é a aceleração pelo tempo. Por isso que é muito importante a gente saber quem está no eixo X e quem está no eixo Y, para saber do que nós estamos falando, entendeu? Então, Então, esse gráfico é da aceleração? isso é da aceleração, Ah, tá. exatamente. Por isso nós temos ele aqui, o gráfico da aceleração em função do tempo no movimento uniforme. No movimento uniforme, a gente não tem variação de velocidade, porque a velocidade é constante. Se não tem variação de velocidade, a aceleração é nula. Como que eu represento a aceleração nula? Olha, aqui está no zero. É zero para x, é zero para y. É zero para tempo, é zero para aceleração. Então, na medida que o tempo está passando aqui, a aceleração ela continuou zero, não mudou. Tá bem? Mas a velocidade então não aumentou? A velocidade dela ficou constante. Você imagina, por exemplo, que você está dentro de um carro a 60 quilômetros por hora, tá bem? E essa velocidade fica constante. Então, a aceleração dele é zero, mas a velocidade é 60 quilômetros por hora, tá bem? Porque Então, não tem variação de velocidade. Quando que esse móvel vai ter variação de velocidade? Imagina, por exemplo, que você é um motorista, está a 60 quilômetros por hora, você pisou no freio, aí tem variação de velocidade, tá bem? Ou imagina que você está parado, aí você põe primeiro no carro e acelera, tá bem? Aí a velocidade vai aumentando, aí tem variação de velocidade. Mas uma vez que seu carro está andando e a velocidade ficou constante, tá bem? Então, não tem mais aceleração. Nós vamos discutindo esses movimentos gradativamente, nós vamos falar sobre eles, tá? tá bom, Tranquilo? então, professor. Beleza? Valeu. Valeu, gente. Então, até a nossa próxima aula, terça-feira que vem, tá bom? Fechou, Jota. Obrigado, meu Valeu, irmão. gente. Abraço, querido. Abração, tchau, tchau. Valeu, gente.